Acorda, menina! Como prometido, estamos de volta aqui para poder falar sobre as minhas escolhas do desafio literário aqui desse canal, que é o Desafio Literário do Pedrinho 2021. Quem não viu o vídeo do Desafio Literário, vou deixar linkado aqui. Tem lá a explicação das 12 categorias. Tem lá várias opções para a gente poder montar essa lista para 2021. Então, e nessa minha lista eu priorizei escolher categorias que pelo menos dessem uma caminhada, uma passeada pelos séculos, para que a gente escolhesse livros de épocas completamente distintas ou de nacionalidades distintas, enfim. Então, se a gente conseguir ler pelo menos um título de uma dessas categorias, ou então alguns títulos dessa lista, já faz com que o ano tenha leituras, assim, no mínimo, um pouco diversificadas entre si. Então vamos lá para as minhas escolhas do meu desafio, do Desafio Literário do Pedrinho 2021. Primeira categoria, um livro cyberpunk. Eu escolhi, claro, o Neuromancer. Eu falei dele no vídeo em que eu apresento o desafio. É o livro precursor do gênero cyberpunk, desse subgênero da ficção científica. É um clássico da ficção científica. Foi esse livro, inclusive, que inspirou o Matrix, o filme Matrix, das irmãs Wachowski, o já clássico Matrix, filme de 1999, que marcou muito a minha infância, e eu quero muito ler esse livro que inspirou o filme, e é um livro de 1984, é o livro de estreia desse autor, do William Gibson. Ele compõe uma trilogia, como eu disse, né, a trilogia Sprawl, mas eu vou começar pelo primeiro, Neuromancer, curioso para ler a história desse cowboy do cyberespaço. Cyberpunk, Neuromancer. Um livro escrito na Idade Média, eu escolhi o Romance de Tristão, escrito pelo Berrou. Berrou é esse escritor, poeta normando da Idade Média, sobre quem a gente não sabe basicamente nada, só que a gente tem essa versão do clássico Romance de Tristão e Isolda, que é uma narrativa de origem celta, né? Mas aqui a gente tem essa versão escrita por esse Berrou, que é um romance em versos, todo rimado, numa tradução que saiu agora recentemente pela Editora 34, né, com tradução do Jacinto Lins Brandão. E essa joia do romance, praticamente uma joia da forma romance nas suas origens mais longínquas, lá na Idade Média. Essa versão não tem nem o começo nem o fim da história, é só meio que o meio da narrativa, e vai contar essa história fundamental para se pensar o amor na cultura ocidental, que vai influenciar poetas, pintores, trovadores, músicos, dramaturgos, de Shakespeare ao Richard Wagner, e é praticamente a história que vai moldar a nossa noção do que é o amor, assim como o mito do Píramo e da Tisbe, do Romeu e da Julieta, a versão do Tristão e da Isolda. Eu nunca li nenhuma versão digna assim dessa história. Muitos outros escritores fizeram suas versões, inclusive na própria Idade Média, né, que a gente tem acesso, mas essa talvez seja a mais extensa. Assim, são muitos versos. Ela data do século XII, né, foi escrita em 1150, 1190. Integra ali o ciclo das aventuras do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, na história do Tristão e da Isolda, cheia de romance, desventuras, tudo que a gente quer ler num clássico medieval, com paixões, aventuras, duelos, desmaios, poções, feitiços, juras de amor e, claro, o mais fundamental, os mal entendidos,
entre os amantes que por equívocos acabam pondo suas vidas em risco. Clássico medieval, Tristão e Isolda. Categoria número 3, um livro sem protagonistas, eu escolhi o Tempos Difíceis, do Charles Dickens. Eu adoro o Charles Dickens, sei que tem pessoas que amam, pessoas que acham ele insuportável, acham que ele escreve uma bobagem, tem gente que acha que ele escreve a coisa mais maravilhosa do mundo, eu me incluo no segundo grupo. E do Dickens eu escolhi o Tempos Difíceis justamente porque, diferente, por exemplo, do Grandes Esperanças, que eu amo, ou do David Copperfield, ele não tem um personagem central, ele passeia por uma lista de personagens na Inglaterra vitoriana, e ele vai fazer uma espécie de um passeio assim, por essa Londres industrializada, né, que está em todos os clássicos do Dickens, mas é muito mais um painel sobre a degradação humana da vida industrial do que necessariamente a análise de personagens específicos. Então, mais um romance sobre a exploração do homem pelo homem, do Charles Dickens. Tempos Difíceis, clássico do século XIX, a ser lido nos atuais tempos difíceis do século XXI, publicado pela Boitempo, editora. Categoria número 4, um livro japonês. Eu escolhi o clássico do Japão, O Livro do Travesseiro, da Sei Shonagon, que também poderia se encaixar, por exemplo, na categoria número 2, um livro da Idade Média, porque esse é um clássico do Japão medieval. É um livro escrito no século X, no final do século X, começo do século XI, por essa dama da corte da imperatriz, a Sei Shonagon. E esse livro vai ser uma espécie de um inventário da Sei Shonagon, dos costumes, da mentalidade, das práticas do Japão medieval ali do período Heian, que é o que vai fundar, né, talvez, grande parte da estética e do imaginário da cultura do Japão. E a Sei Shonagon vai fazer esse livro que é muito lindo. Eu já li, mas eu só li pedaços, eu estou a fim de ler ele de cabo a rabo. Mas ela vai fazer esses inventários poéticos, onde ela analisa não só a vida palaciana, né, dos imperadores do período medieval japonês, mas também analisando os fenômenos da natureza, os mínimos acontecimentos interpessoais, os pequenos gestos, enfim. Eu tô doido para ler o Livro do Travesseiro, da Sei Shonagon. Categoria de número 5, um livro sobre música. Eu escolhi esse aqui, que é O Silêncio, do John Cage. É um livro de conferências e de escritos do John Cage. O John Cage é esse músico, poeta, ensaísta, pensador, teórico da música, que eu amo. E nesse livro, que é um clássico do John Cage dos anos 60, acho que publicado em 61, o John Cage vai reunir uma série de reflexões, não só sobre a música, sobre a estética, sobre a arte em geral, assim. Tem textos dele sobre outros músicos, sobre o Varese, sobre o Satie, o Eric Satie, sobre a música experimental nos Estados Unidos dos anos 60, mas poemas, reflexões. O John Cage é esse artista fantástico, né? Excelente artista de vanguarda. É dele aquela, talvez, a peça dele mais famosa, talvez seja aquela 4 minutos e 33 segundos, né? 4:33, em que ele escreve uma partitura chamada 4:33, em que o pianista
abre, coloca, né, como qualquer peça, diante do piano e executa a peça. Só que a peça consiste em páginas em branco que devem ser executadas durante 4 minutos e 33 segundos. Então, todos aqueles espectadores que estão ali na sala de concerto, ansiosos para ouvir a próxima peça musical, ouvem 4 minutos e 33 segundos de silêncio. E aí essa parte dessa pesquisa do John Cage sobre o que seria o silêncio, né? Porque se você fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio, você descobre que o silêncio não existe. Que o silêncio é composto de infinitos outros sons, microsons. Eu, por exemplo, se ficar 4 minutos e 33 segundos em silêncio aqui, eu vou ouvir uma sinfonia que é de barulho na minha rua, uma motoca que passa, o meu ventilador que está ligado, o barulho da TV ligada no quarto ao lado, a minha respiração, o meu engolir de saliva, um som de cachorro que late muito longe, um barulho talvez do apartamento aqui do lado, um caminhão que joga lixo na rua, enfim. Eu vou descobrir, acho que é isso que o John Cage nos convida a fazer e a perceber, o que é o silêncio e como que existe uma música, uma outra música, uma música incidental, uma música do acaso. O acaso é uma coisa que vai interessar muito ao John Cage e que compõe essa orquestração da vida e que é belíssima. E são textos, então, sobre o acaso, sobre o I Ching, que era uma coisa que interessava muito ao John Cage, e a própria forma como ele compõe esses textos, e essa edição aqui da Cobogó segue bastante, acho que a intenção do autor, é que o texto é completamente irregular. Cada ensaio, cada item, cada capítulo dessa publicação, chamada Silêncio, cada texto que compõe esse livro, é diagramado de uma forma completamente diferente. Tem umas que o texto é completamente espalhado, cheio de buracos, ou seja, cheio de intervalos, de silêncios. Tem outras em que o texto é escrito todo como uma massa, um blocão. Tem outras que esse bloco vai se intensificando e o texto vai ficando com uma letra minúscula, que a leitura é quase que difícil. Tem momentos em que o texto vai se dividindo em colunas. Enfim, um propositor de aventuras estéticas muito inusitadas. O John Cage vai compor peças sonoras, musicais, não só com instrumentos completamente inusitados, seja itens encontrados na rua, brinquedo, patinho de borracha, rádio, equipamentos eletrônicos, ou seja, objetos completamente não convencionais, a instrumentos, peças feitas para instrumentos convencionais, mas tocadas de formas completamente não convencionais. Então, ele tem as famosas peças de piano preparado, em que ele vai tocar um piano em que ele botava um monte de pregos e ferramentas dentro das cordas do piano. Então, quando o músico ia tocar lá as notas da partitura, o piano tocava notas disruptivas, instáveis, ranhentas, ruidosas, e isso interessava muito ao Cage. Aliás, parte de alguns dos sons desse canal, inclusive alguns trechinhos muito rápidos da abertura, são muito influenciados por obras do John Cage, compositor pelo qual eu sou muito, muito apaixonado. Então, um livro sobre música, Silêncio, do John Cage. Categoria número 6, um livro do século XVIII. Um livro do século XVIII, eu escolhi o clássico As Relações Perigosas, de Choderlos de Laclos. Eu amo esse nome. É o nome mais francês de todos os tempos. Choderlos de Laclos. É a cara o nome dele já é a cara para mim do século XVII. Do século XVIII.
já é a cara do século XVIII. Clássico da literatura francesa, publicado no fim do século XVIII. Há quem diga, inclusive, que é um livro tão escandaloso que influenciou os ânimos revolucionários que foram culminar na Revolução Francesa, no final do século XVIII. Um romance epistolar, né, composto de cartas, onde o Choderlos de Laclos vai lançar um olhar super crítico para a sociedade aristocrática, para os nobres, para o círculo de nobres franceses do século XVIII. Então, é um bando de carta de um grupo de nobres devassos, libertinos, como qualquer nobre da França do século XVIII, que ficam trocando um bando de carta de sacanagem, para fazer sacanagem uns com os outros, não só sacanagens eróticas, mas sacanagens morais, sacanear mesmo uns aos outros, fazendo jogos de sedução, apostas. Então são as famosas cartas trocadas pelo Visconde de Villemont, né, e a Marquesa de Merteuil. Tem o filme clássico com a Glenn Close, das Relações Perigosas, e também tem o clássico da minha adolescência, que é o Segundas Intenções, que eu amava. Nossa, como eu amava esse filme. Ainda amo até hoje. E eu nunca li o Relações Perigosas. Se eu não me engano, tem até série da TV Globo sobre o Relações Perigosas. Então, clássico do século XVIII, Les Liaisons Dangereuses, as ligações perigosas de Choderlos de Laclos. Depois de Choderlos de Laclos, um livro de um autor, categoria número 7, um livro de um autor que morreu no ano em que você nasceu. Eu descobri que em 91, ano em que esse baby nasceu, foi o ano em que morreu a Natalia Ginzburg, que é uma das minhas autoras favoritas. Só que eu já li tudo que eu tenho aqui da Natalia Ginzburg eu já li. Estou esperando a Companhia das Letras publicar novas coisas. Então eu escolhi o Piquenique na Estrada, que é um clássico da ficção científica, escrito pelo Arkady e pelo Boris Strugatsky. O Arkady Strugatsky morreu em 1991, então eu escolhi este livro. Eu amo a adaptação que o Tarkovsky fez desse livro, chamado Stalker. E dizem que o livro é completamente diferente do filme do Tarkovsky, mas eu sempre quis ler esse, que é um clássico soviético de ficção científica. Então eu escolhi o Piquenique na Estrada, do Arkady Strugatsky, que morreu no ano em que eu nasci. Categoria de número 8, um livro que se passa no espaço. Eu escolhi o clássico da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, que inclusive eu já estou lendo, já comecei a ler nessa edição linda da Aleph, que eu ganhei de Natal. Aliás, eu queria deixar um convite para o pessoal que me segue aqui nesse canal. Todo sábado eu participo de um bate-papo literário, o Papo de Livro, que acontece no canal dos meus amigos, do Luiz e da Luísa, lá do Nota Terapia. E todo sábado lá no canal deles a gente faz uma mesa de conversa sobre literatura, sobre clássicos, sobre literatura contemporânea, enfim. E nesse final de semana a gente vai falar sobre ficção científica e vamos falar sobre A Mão Esquerda da Escuridão. Então fica o convite aqui para sábado, 5 horas, todo sábado, 5 horas. Sigam lá o canal do Nota Terapia, quem não conhece, porque é muito legal o canal dos meus amigos queridos, Luiz e Luísa. E então, para o livro que se passa no espaço, já estou lendo A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. O livro do Desafio do Pedrinho, de número 9, é um livro simbolista. E eu escolhi... Esse aqui tem uma edição que não tem nome na capa, uma edição talvez só aqui na lateral. Escolhi uma peça do Maeterlinck, como eu disse lá no vídeo de apresentação do desafio. O Maeterlinck é um autor simbolista muito importante para o teatro, principalmente. Ele, inclusive, é vencedor do Nobel.
Essa coleção aqui é uma coleção de vencedores do Prêmio Nobel. Eu achei num sebo, mas é uma edição bonita. E é uma edição do Pássaro Azul, do Maeterlinck, com tradução do Carlos Drummond de Andrade. Coisa fina, coisa chique. É uma edição que tem ilustrações, você encontra ela fácil na internet, na estante virtual. Tem várias ilustrações, enfim, é um clássico do Maeterlinck que eu nunca li, de uma fábula feita para o teatro. Então, para o clássico simbolista, eu escolhi O Pássaro Azul. Categoria de número 10, um livro sobre a loucura. Eu escolhi reler esse ano. Ai meu Deus, se Deus quiser eu vou conseguir reler, que eu tenha tempo para tanto. Eu escolhi reler, porque eu li muito jovenzito, o Dom Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. Obra fundamental da literatura, um dos pilares da literatura universal. Não vou dizer ocidental, porque é universal. Eu sou doido pelo Dom Quixote. Eu só li o primeiro livro, e são 2 livros, né? Depois, 10 anos depois do primeiro, Cervantes publicou uma continuação que eu nunca li. Eu li, inclusive, na minha juventude, o primeiro achando que só existia ele. Eu não sabia que tinha uma continuação. Eu li uma versão de banca, que só tinha o primeiro volume. Eu amei, eu chorava de rir lendo Dom Quixote. E não era uma versão, acho que adaptada, acho que era uma versão integral mesmo, mas era só o primeiro volume. Então eu quero reler agora e quero reler os 2 volumes. E vou fazer projeto de leitura aqui para esse canal, lendo Dom Quixote. Vou fazer Clube do Pedrinho, Clube do Livro, vai voltar com a gente lendo Dom Quixote esse ano. Eu sou doido no Dom Quixote. E é um livro sobre a loucura, sem sombra de dúvidas. Essas edições aqui da 34 são muito boas, porque são bilíngue. Então, tudo bem que é espanhol do século XVII, mas tá aqui aquele espanhol aqui, caso você queira dar uma olhada, entendeu? Então é muito bom que tenha o texto original presente, mesmo que seja num pedacinho da página, mas está aqui. E essas edições são lindas também, porque também tem aquelas ilustrações famosérrimas do Gustave Doré, que que quase que eternizou também a forma com a qual a gente consegue visualizar o Dom Quixote, o Sancho Panza, a partir das ilustrações belíssimas do século XIX, feitas pelo incrível Gustave Doré. Demais essas edições. Então, um livro sobre a loucura, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Oba! Ai, eu amo esse livro. Ai, vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Categoria número 11. Um livro de uma autora africana. Eu escolhi A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, que saiu aqui pela editora Nós, nessa edição linda. Eu tenho os outros 2 da Scholastic Mukasonga, que aliás estão até aqui, que é o Baratas e o Nossa Senhora do Nilo. Mas eu vou começar pelo Mulher de Pés Descalços. Essa edição está muito, muito bonita. Muito bonita mesmo. E eu sei que é um romance barra pesada, sobre o genocídio de Ruanda, onde a Scholastic inclusive perde família, a própria mãe, enfim. Mas também sei que é um livro escrito com muita delicadeza, enfim. Um romance muitíssimo elogiado. Eu estou
ansioso para ler da Scholastic Mukasonga, A Mulher de Pés Descalços. E categoria número 12, para fechar, o Machadão com o Quincas Borba, que essa é a leitura obrigatória do desafio para quem quiser participar. Esse desafio ele não é impositivo, é para quem quiser ler 3 categorias, 4, 5, 2, uma, nenhuma, pular. Quer escolher um livro para poder participar de 4 categorias ao mesmo tempo? Não tem problema. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira. É para a gente poder montar a lista de leitura do ano e, inclusive, falhar na tentativa de segui-la. É para a gente se divertir, trocar ideias sobre literatura, porque cada um montando sua lista, a gente vai comparando, vai batendo um papo, vai trocando uma ideia. E é isso que é divertido. Então, vai ter vídeo aqui para todos esses títulos. Eu vou lendo, à medida que eu for lendo esse ano, se eu conseguir ler todos, eu vou também postando aqui no canal, mas alguns são certos que terão. Então, se você se animou para participar também, vambora, monta aí sua lista com as 12 categorias do desafio do Pedrinho de 2021 e vambora que vai ser divertido. Se você ainda não me segue aqui nesse perfil, deixa o seu like no vídeo, ajuda a compartilhar esse desafio com outras pessoas, divulga esse canal para os amigos, deixa aqui embaixo seu comentário, vamos trocando uma ideia. Eu estou lendo todas as listas de todo mundo que está participando do desafio e eu estou achando as listas maravilhosas. Eu estou muito animado com as escolhas de vocês, com os títulos que vocês estão escolhendo. Então, vambora, a gente se vê logo mais. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.